pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a PCNP Maria Oliveira, sou PCNP de Educação Especial aqui na Diretoria de Ensino. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a ATPC 2022 e como que nós vamos estabelecer prioridades para essa nova proposta de ATPC. A gente começa nossas reuniões sempre falando, pensando um pouco, refletindo sobre algumas coisas, e hoje a gente vai refletir sobre isso. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições, para fazer melhor ainda. Essa frase foi muito dita, né, por muita gente, mas ela reflete bem o nosso momento, né? Nós estamos fazendo o melhor que nós podemos. É importante ter isso em mente para, quando bater aquele desânimo que a gente conhece, a gente lembrar que apesar das condições que a gente tem nem sempre serem favoráveis, nós estamos fazendo o nosso melhor todos os dias. Na sequência, a gente vai trabalhar os nossos objetivos, que é refletir sobre essa nova estrutura de horários de ATPC, nós ainda estamos nos apropriando disso, analisar essa estrutura, né, de acordo com a área de conhecimento e as turmas que a gente atende, e na sequência, a nossa proposta é que vocês, professores, elaborem uma agenda pessoal de ATPC, que isso vai ajudar a gente depois, quando a gente estiver fazendo lá os nossos apontamentos de frequência na sede, que vai ser um assunto trabalhado no próximo ATPC. Tudo bem? A nossa pauta, o documento em que nós nos baseamos para construir essa ATPC é o comunicado 1314 de 2022, foi enviado para as escolas. Algumas escolas já organizaram as ATPCs em cima dessa pauta, mas tem alguns professores que ainda estão com um pouquinho de dificuldade para compreender essa tabela de horários e como a gente se organiza com essa nova proposta. Então, a gente já entra aqui mostrando uma parte, né, dessa tabela, mas é importante, antes da gente falar da tabela e das mudanças, a gente refletir um pouco sobre o que nós tínhamos na proposta de ATPC e como ela está hoje. Então, nós saímos de um momento em que nós tínhamos um professor com 32 horas aula, ele cumpria 3 ATPCs, né, com o coordenador, e esse momento era conduzido único e exclusivamente pelo professor coordenador. Na sequência, nós passamos para um outro momento, onde nós tínhamos os dias específicos para fazer a nossa formação de ATPC, e cada dia era direcionado a uma área do conhecimento. E esse ATPC ele precisava acontecer dentro do horário de serviço do professor. Então, foi uma mudança na organização do ATPC que aconteceu há pouco tempo e que a gente precisou se adaptar, precisou organizar o horário da escola dentro dessa proposta, que a gente sabe que deu um pouco de trabalho para as equipes se organizarem, para ter esse professor com 32 aulas fazendo 7 ATPCs dentro do seu horário de aula. Na sequência, a gente viveu um outro momento que ainda tínhamos lá os 7 ATPCs para o professor com 32 aulas, que vai ser sempre a nossa base, tá? Isso não mudou, mas a organização dessas aulas de ATPC e a condução dessas aulas de ATPC, isso mudou e a gente vai conversar sobre isso hoje, tá bom? Então, o que a gente percebe? Que agora nós temos aí uma mudança, né, mais uma mudança na ATPC, que foi aquele momento que parte do ATPC de algumas áreas era conduzido por um professor que fazia parte do projeto de recuperação e aprofundamento. E agora nós estamos em uma nova organização de ATPC, que nesse momento a gente tem produções que são da unidade escolar, nós temos produções que são da EFAP, produções que são da diretoria de ensino. Então, nós temos 3 pessoas, vamos dizer assim, 3 organizações aí que conduzem esse ATPC em momentos diferentes.
E isso está impactando porque nós vínhamos de uma organização, de um hábito da condução da TPC ser feita pelo professor coordenador durante as 7 aulas de ATPC. E agora nós temos os ATPCs da escola, eles foram reorganizados, então em algumas escolas nós temos 4 ATPCs seguidos, nós temos 5 ATPCs seguidos, outras nós temos os 7 ATPCs, né, reservados ali. Cada escola se organizou de um jeito, então isso reflete na organização do professor. Então, nós estamos no momento em que nós temos a organização semanal, e essa organização semanal, ela começa se dividindo em semana A e semana B. Então, a semana A, ela é diferente da semana B, e nós temos principalmente a diferença entre professores que têm itinerários formativos e os professores que não têm itinerário formativo. Então, a gente começa o nosso estudo, a nossa conversa, falando desses professores que não têm itinerários formativos, que essa é a organização, é a sugestão da EFAP para esse professor que tem 7 aulas de ATPC. E a gente vai conversar sobre essa organização ao longo da ATPC e conversar sobre a ordem de prioridades. O que precisa ficar muito claro é que não tem uma orientação da EFAP para que o professor coordenador ele conduza, que ele permaneça com os professores durante as 7 aulas de ATPC. Nós temos agora, apenas na semana A, e ali a gente começa a nossa conversa, olhando para essa tabela, nós temos na semana A uma ATPC que é conduzido pelo professor coordenador, e ele tem lá 45 minutos de duração. Na escola, esse ATPC ele é chamado de ATPC prioritário e ele acontece na semana A de ATPC, tudo bem? Esse ATPC ele é destinado a trabalhar as pautas da unidade escolar. Na sequência, todos os professores de todos os componentes são orientados a assistir a EFAP, lá no Centro de Mídias, o projeto de recuperação e aprofundamento da área. E aqui a gente começa o nosso primeiro entrave. Nós temos as pautas de ciências humanas sendo liberadas na terça-feira pela manhã. E nós temos alguns professores que fazem a TPC na segunda-feira, por exemplo. Esse professor, ele vai assistir no momento assíncrono. Então, ele vai estar sempre uma semana atrasado com o conteúdo da EFAP. A EFAP disponibiliza na terça, ele vai assistir esse conteúdo na próxima segunda-feira, que é o momento de ATPC dele. Então, a gente precisa começar a organizar isso na nossa cabeça para assistir as ATPCs da EFAP de acordo com o nosso período de ATPC na escola. Ah, Maria, mas acontece que lá na sede, quando eu vou apontar, eu aponto a minha presença dessa semana. Isso já foi corrigido na sede, a sede só aparece para a gente apontar a nossa presença da semana anterior, o que ajuda na localização. Então, depois do ATPC prioritário, todos nós vamos assistir o ATPC de recuperação e aprofundamento. Se nós estivermos no nosso momento síncrono, nós assistimos o ao vivo. Se nós estivermos no nosso momento assíncrono, nós vamos buscar lá no repositório do Centro de Mídias ou no canal do YouTube da EFAP, da Formação de Professores, CMSP Formação de Professores, e vamos assistir esse ATPC de recuperação e aprofundamento de área. Durante essa ATPC, os formadores da EFAP, eles colocam propostas para que a gente desenvolva o desdobramento dessa formação. Então, nós vamos lá, vamos cumprir a nossa proposta lá no diário de bordo. Se eu tenho 3 ATPCs, é isso que eu vou assistir. Eu vou assistir o meu ATPC prioritário na semana A, junto com o meu coordenador. Terminou o ATPC junto com o meu coordenador, eu vou acessar o Centro de Mídias e vou assistir o de recuperação e aprofundamento. Terminou esse ATPC da EFAP, eu vou, recuperação e aprofundamento diário, gente, isso é bem importante. E depois eu vou fazer o desdobramento desse ATPC. Maria, mas eu tenho 4 ATPCs, o que eu faço? Você vai seguir a sugestão, que é fazer um ATPC do Centro de Mídias, acompanhar um ATPC do Centro de Mídias de currículo.
Então, você vai lá, assiste a pauta de currículo da sua área, completou seus ATPCs. Maria, mas teve as comandas do desdobramento e eu não tenho horário para cumprir essas comandas do desdobramento. Na próxima semana, eu vou fazer o desdobramento do currículo? Não, infelizmente, essa parte da formação ela vai ficar prejudicada. Mas isso não é uma novidade para professores que têm uma quantidade menor de aulas. Porque antigamente, o que, que nós fazíamos? Nós tínhamos, às vezes, 2 ATPCs. Nós íamos, assistíamos 2 ATPCs, a pauta do professor coordenador ela não tinha terminado, porque ele tinha se preparado para 3 ATPCs. Nós fazíamos nossos 2 ATPCs, íamos, às vezes, para a sala de aula, às vezes, para o nosso acúmulo, e da mesma forma vai acontecer com os ATPCs da EFAP. Maria, eu tenho 5 ATPCs. Aí você faz o desdobramento do currículo, sem problemas. E na próxima semana a gente retoma na semana B com as orientações da semana B. Maria, mas eu tenho 7 ATPCs. A sugestão da EFAP é que sejam feitos os temas complementares, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Maria, como que fica então a organização da PEI? A PEI, a gente sabe que nós temos na semana A 2 ATPCGs, 1 ATPCA, e a gente fica aí com 4 espaços, né? Porque os professores da PEI, eles têm a carga de 32 aulas, né? Eles trabalham por 40 horas. A gente tem 4 espaços aí que a gente precisa completar com formação, e a gente vai completar começando por recuperação e aprofundamento de área, seguindo para desdobramento, fazendo uma pauta de currículo e fazendo o desdobramento do currículo. Então, o professor da PEI, raramente ele vai chegar a fazer os temas complementares. Tudo bem, gente? Vamos seguir agora para a nossa semana B. Qual é a diferença entre a semana A e a semana B do professor que não tem itinerário formativo? Apenas o primeiro ATPC, que é o ATPC prioritário, nós vamos assistir a pauta da diretoria de ensino. Então, o meu professor coordenador, ele não precisa preparar um ATPC para a semana B? Não necessariamente, porque ele vai ter à disposição dele o ATPC da diretoria de ensino, que inclusive é esse que eu estou conversando com vocês, para exibir para vocês. Então, no ATPC prioritário, professor coordenador, exibe a pauta da diretoria de ensino. Ai, Maria, mas eu preparei uma pauta, eu estou com uma dificuldade aqui na escola. Essa organização, ela é uma sugestão. Então, a gente organiza essa sugestão de acordo com as nossas necessidades. A ATPC da Diretoria de Ensino está à disposição de vocês, inclusive ela aparece para ser apontada a presença lá na sede. Então, a gente organiza essas prioridades. Depois o professor segue para a pauta da EFAP, desdobramento. EFAP, aqui a gente subiu os temas complementares, mas nada impede de que o professor, se ele não tiver no momento onde são desenvolvidas as pautas síncronas, nada impede que o professor ele assista a pauta do currículo e depois assista a pauta de temas complementares, né? Se ele estiver fazendo isso no momento assíncrono, quando ele já tem à disposição dele as pautas da EFAP. Outra coisa que já foi ajustada é que o ATPC da EFAP ele demorava uns 2 ou 3 dias para subir na sede. Agora isso já não acontece mais. O que acontece é, assim que o ao vivo é exibido, o ATPC fica disponível tanto no repositório quanto lá no canal do YouTube do CMSP. Maria, mas só que o meu coordenador, ele consegue acompanhar a quantidade, ele tem o meu relatório de CMSP. Por isso que o YouTube é o nosso plano B. Se nós não localizamos essa pauta de ATPC lá no repositório, ou a nossa internet não foi possível assistir no CMSP, nós utilizamos o canal do YouTube, mas é o nosso plano B. A nossa orientação é sempre para que seja utilizado o canal do CMSP lá no aplicativo, porque sim, nós temos um relatório da frequência e tudo que o professor fica ali no CMSP. Outra coisa bem importante, na semana B das escolas que são de período integral, o que acontece?
para acomodar o ATPC da diretoria de ensino, a gente tem ATPC-G, um ATPC da diretoria de ensino e um ATPC-A. Tudo bem, gente? Até agora, tranquilo? Lembrando que são sugestões, e a gente vai trabalhar agora na personalização da agenda desse ATPC, porque a gente vai conversar agora um pouquinho sobre a organização semanal dos professores que têm esse aprofundamento formativo, aí eles têm o itinerário formativo para realizar, né, para fazer a TPC, para entender como funciona realmente esse conteúdo que é novo, né? Então, a semana A, nós temos professor com aprofundamento formativo, com itinerário formativo, desculpa. Nós temos a semana A da mesma forma que o professor que não tem itinerário formativo, mas nós temos algumas diferenças lá na semana B do professor que tem o itinerário formativo. Qual que é a diferença? É que nós temos uma unidade curricular, temos um ATPC da diretoria de ensino, e na sequência a gente tem o ATPC da EFAP, conduzida pela EFAP, e que trata da unidade curricular. Tudo bem, gente, até aí? Então, segue a mesma organização da semana A, com a diferença para o professor que tem unidade curricular. Por quê? É um conteúdo novo. A gente está se apropriando disso, a gente está aprendendo, na verdade, né? Se apropriando, aprendendo como trabalhar com itinerário formativo. E uma dúvida que é muito recorrente entre os professores. Mas eu tenho aula no regular e tenho aula com itinerário formativo. Qual vai ser a minha semana B? Pensando na personalização da formação do professor, nós devemos orientá-lo, né? Vamos orientá-lo para que assista à unidade curricular. Então, o professor tem unidade curricular, na semana B a gente direciona. Após a exibição do ATPC da diretoria, a gente direciona esse professor para assistir à unidade curricular, para a gente compreender esses movimentos do itinerário formativo. Tudo bem, gente? Bora seguir para a próxima? Aí a gente precisa estudar e refletir sobre essa distribuição por área do conhecimento. Por quê? Porque nós sabemos que para a área de linguagens, língua portuguesa, matemática e ciências da natureza, nós temos recuperação e aprofundamento diária, nós temos currículo diária e depois nós vamos ter o currículo por ano série. Então, língua portuguesa, matemática, ela tem aí do sexto ao nono ano, né, do sexto à terceira série do ensino médio, nós temos aí a TPC por ano série. Ciências da natureza, nós, por enquanto, temos apenas do nono e da terceira série. Então, a gente precisa pensar na organização desse ATPC, na distribuição dessa ATPC, de modo a contemplar também esses ATPCs que são direcionados a ano série, que vai ter aqui onde a gente vai trabalhar de fato com material Aprender Sempre, que foi distribuído na unidade escolar para esses estudantes. Tudo bem? Então, a gente tem lá as particularidades da área de conhecimento e das disciplinas de língua portuguesa, matemática e ciências da natureza. Então, se eu tenho um professor de língua portuguesa que faz 7 ATPCs, eu posso direcioná-lo para assistir, ao invés de assistir os temas complementares, assistir a recuperação e aprofundamento dessa disciplina por série. E aí a gente vai para mais uma etapa da personalização. Esse professor ele pode ter aula no sexto e no sétimo ano. Como gestor pedagógico, a gente precisa pensar que qual é a maior necessidade daquela unidade escolar? Porque, e aí eu direciono, né? Por que ele precisaria assistir o material do sexto ano? Por que ele precisaria assistir o material do
8º ano, né? Então, qual a sala que apresenta mais dificuldade naquele momento? Então, nós direcionamos o professor para que ele assista a TPC do ano série, de acordo com a defasagem que os alunos apresentam. Então, eu posso ter o professor de linguagens, de língua portuguesa, do 6º ano, assistindo o material de recuperação e aprofundamento por ano série do 6º ano, e eu posso ter o professor de matemática, por exemplo, assistindo o material de recuperação de ano série do 7º ano. Depende tudo da necessidade da escola. Já os professores de ciências humanas e ciências da natureza, de 6º ao 8º ano, gente, desculpa, porque são as séries que não têm ainda Aprender Sempre de Ciências da Natureza. Então, do 6º ao 8º e da 1ª e 2ª série do ensino médio, se o professor tem 7 aulas de ATPC, ele vai assistir os ATPCs de temas complementares. Por quê? Porque ainda nós não temos, né, esse Aprender Sempre para essas áreas e não temos ATPCs por ano série para essas áreas e para essas séries. Então, a gente precisa sentar com o nosso professor e personalizar a formação dele. Maria, mas meu professor tem acúmulo, o acúmulo dele é língua portuguesa na minha escola e língua portuguesa na outra unidade escolar em que ele atua. Ele cumpre aqui comigo 7 ATPCs e na outra unidade ele cumpre mais 3 ATPCs. Como que a gente faz essa personalização? A gente evita que o professor assista pautas repetidas. Então, se ele já cumpriu as pautas dele de ATPC, de recuperação e aprofundamento por área, já cumpriu a pauta dele de currículo, e já cumpriu a pauta dele de recuperação e aprofundamento por ano série, na unidade onde eu atuo, a outra unidade pode direcionar que ele assista uma recuperação e aprofundamento de um outro ano série que ele tenha naquela unidade. Pode direcioná-lo para que ele assista temas complementares naquela unidade. Então, por isso, da personalização dessa formação do professor. Então, a gente senta com o professor, conversa e tenta entender a quantidade de ATPCs que ele faz e direcionar da melhor forma possível, para evitar que o professor tenha que assistir 2 vezes a mesma pauta, porque isso não é necessário. Tudo bem? Seguindo para o itinerário formativo, a gente foca, né, na semana B, mesmo que o professor tenha aula no ensino regular, né, tem aula de matemática, de história, geografia, física, química, no regular, a gente pede para que ele acompanhe a pauta do itinerário formativo. Estudando e observando, nós conseguimos constatar que na tabela que foi enviada para a escola, no comunicado, foi previsto 2 momentos de itinerários formativos. No entanto, o que a gente percebe é que a gente tem aí apenas uma pauta de itinerário formativo sendo elaborada pela EFAP. Por que a gente percebe isso? A gente percebe que na formação, lá nas ATPCs, a gente buscou e só encontrou uma pauta de itinerário formativo. A gente compreende isso porque nem sempre o professor que tem itinerário formativo, ele cumpre 7 ATPCs. Ele cumpre, às vezes, 3 ATPCs. Então, se a gente tivesse uma outra pauta de itinerário formativo lá no final, previsto para acontecer nas 2 últimas aulas de ATPC, provavelmente esse professor não acompanharia essa pauta. Então, a EFAP está liberando uma pauta de itinerário formativo, então o professor, na semana B, que tem itinerário formativo, ele vai acompanhar o ATPC prioritário, que ele é da unidade escolar ou da diretoria de ensino. Na sequência, ele segue para o ATPC da EFAP, priorizando o ATPC de itinerário formativo e faz o desdobramento. Certo, pessoal? Tudo bem? Agora, nós vamos observar a organização semanal por área de conhecimento. Essa organização semanal por área de conhecimento, a gente pegou aqui como exemplo
uma TPC, uma agenda de ATPC de professor de linguagens, de ciências da natureza, do 9º ao 3ª série do ensino médio, matemática, sem itinerário formativo. Então, na semana A, esse professor que tem 7 ATPCs, ele vai acompanhar a pauta da unidade escolar, ele vai acompanhar a pauta de recuperação e aprofundamento por área, depois ele vai fazer o desdobramento, vai assistir uma de currículo por área, vai fazer o desdobramento, recuperação e aprofundamento de ano, série e desdobramento. Tudo bem, gente? Essa é a semana A de um professor com 7 aulas de ATPC. Se a sua quantidade, se você se encaixa, seu perfil se encaixou aqui, você é um professor de língua portuguesa, você é um professor de matemática ou de ciências da natureza, que não tem itinerário formativo, seu perfil se encaixou aqui, ok, essa é a sua tabela, é isso que você precisa fazer. Ah, mas eu só tenho 3 ATPCs, Maria. Então, você pega as 3 primeiras organizações: unidade curricular, recuperação e aprofundamento de área e desdobramento, certo? Maria, mas eu sou de arte, por exemplo. Não tenho, eu tenho 7 ATPCs, mas não tenho recuperação e aprofundamento por ano série. Ok? Então, aqui no lugar onde você está vendo recuperação e aprofundamento de ano séries, a gente coloca os temas complementares e faz o desdobramento. Tudo bem, gente? Essa organização semanal é para dar uma ideia para vocês de como organizar a sua agenda pessoal de ATPC, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Aí vem a nossa sugestão para a nossa semana B. Na semana B, a gente percebe aí que a única diferença é a pauta da diretoria de ensino. A gente tem aí diretoria de ensino, que é o nosso primeiro ATPC. Na sequência, a gente tem recuperação e aprofundamento de área. Continua bem parecida com a semana A. E para as disciplinas como arte, educação física, língua inglesa, que a gente sabe que não tem ainda recuperação e aprofundamento de ano série, o professor que tem 7 ATPCs, ele vai assistir os temas complementares. Tudo bem, gente? Tranquilinho até agora, né? Vamos lá, então, agora para a área de conhecimento, né? Ciências da natureza e ciências humanas. 6º ao 8º ano, tem uma falha no material, a gente vai corrigir antes de enviar para vocês. Sem itinerário formativo, como que fica, então, a organização da minha ATPC? Fica aí a organização da sua ATPC. Para quem não tem, né, o itinerário formativo, lá, como eu disse, a única diferença é o finalzinho, que ao invés de direcionar para assistir recuperação e aprofundamento de área, nós vamos direcionar para assistir recuperação e aprofundamento de ano série para o caso de língua portuguesa, para o caso de ciências humanas e ciências da natureza do 6º ao 8º ano e de 1º e 2ª série do ensino médio, a gente direciona para assistir temas complementares. Maria, meu professor coordenador, ele precisa acompanhar essas ATPCs comigo, estar comigo enquanto eu estou fazendo a pauta da IFAP? Não necessariamente. A ideia é de que o professor seja direcionado a assistir às pautas da IFAP, então nós precisamos criar condições para que isso aconteça na escola. A gente sabe que muitas escolas têm a dificuldade com a internet, qual tem sido a nossa sugestão? Para que seja feito o download desses ATPCs, e seja disponibilizado um computador por área de conhecimento para que o professor tenha como acessar esse material sem necessariamente precisar da ferramenta da internet. Então, a gente pede o apoio aí dos nossos Proatec, de deixar nos computadores, no que a escola tiver disponível, as ATPCs da EFAP, tanto as de recuperação e aprofundamento por área, tanto a de currículo por área, quanto a de recuperação e aprofundamento por ano série, quanto a dos temas complementares. E nós também temos as ATPCs de educação especial, que estão sendo disponibilizadas pela EFAP. Então, nós precisamos aí comportar nesses computadores para evitar que o professor tenha lá o tempo disponível para fazer a TPC e porque não tem internet na escola, ele acaba não fazendo na escola e acaba tendo que fazer em casa,
é muito desconfortável essa situação, né? O professor coordenador preparou a pauta da unidade escolar para 45 minutos e o restante da TPC, como ele é conduzido pela IFAP, se a escola não tiver internet, fica prejudicado nesse sentido. Então, nós pensamos em estratégias para diminuir esse prejuízo. Aí. Aqui a gente tem a nossa organização semanal por área de conhecimento, linguagem, língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, do 9º e 3º ano, com itinerário formativo. E olha lá, qual é a nossa única diferença, pessoal? Na semana B, nós direcionamos esse professor a assistir lá a unidade curricular. Então, nós precisamos ter o foco nisso, né? Em assistir o ATPC de unidade curricular, porque isso é fundamental para os professores que estão com o itinerário formativo. Maria, mas essa semana eu não dei conta, eu tenho 5 horários de ATPC e não assisti todas as ATPCs da EFAP. A gente precisa dessa organização para saber o que eu preciso e o que eu não preciso assistir da EFAP, de acordo com a minha carga horária. Então, tudo isso, e vai ser apontado lá na sede, a gente precisa ter bem claro, por isso que a nossa sugestão para a gente se organizar por meio da agenda, que a gente vai conversar mais um pouquinho lá na frente. Agora, nesse momento, nós vamos para o nosso momento de mão na massa. A gente vai mandar, né, esse material para os coordenadores, o professor que achar viável, que sentir que isso vai colaborar com o trabalho dele, pode pedir para o professor essa agenda pessoal de ATPC, para os professores que não têm itinerário formativo, e cada um, a nossa proposta é que nesses próximos minutos, cada professor reflita sobre a sua condição, né? Então, se ele tem 5, se ele tem 3, se ele tem 4 ATPCs, e organize a sua agenda. Então, o primeiro ATPC a gente sabe que vai ser da unidade escolar, né? Aquele ATPC prioritário. Quando que você vai assistir esse ATPC? Você vai assistir de acordo com o seu horário, onde você estabeleceu o seu ATPC prioritário. Então, é na segunda-feira, a 1h da tarde. Você vai assistir segunda-feira, às 13 horas, esse ATPC prioritário que é da sua escola. Essa exibição, ela vai ser síncrona. Você vai assistir no momento que ele estiver acontecendo. O seu ATPC é na segunda-feira e você é um professor de ciências humanas sem itinerário formativo. Então, aqui você vai assistir, né, o seu segundo ATPC, ele vai ser um ATPC de recuperação e aprofundamento por área, certo? Que você vai assistir assíncrono na terça-feira. Desculpa, na segunda-feira, porque você faz 4 ATPCs na segunda-feira. Então, você começou 1h da tarde, na segunda-feira, com a ATPC da unidade escolar, assistiu na terça, a exibição foi síncrona. Você vai assistir o seu ATPC da EFAP, na terça-feira, a 1h45 da tarde, você vai começar a assistir esse ATPC, e ele vai ser assíncrono, porque você vai pegar o ATPC que foi exibido na terça-feira passada e vai assistir nessa segunda-feira. Na sequência, a gente tem aí, vamos assistir o ATPC de currículo da nossa área de ciências humanas. Desculpa, vamos fazer o desdobramento do nosso ATPC de recuperação e aprofundamento, que nós acabamos de assistir. Então, assistimos aqui produção. Ela é uma produção livre, né, porque a IFAP dá as comandas durante o ATPC de recuperação e aprofundamento. E quando você vai fazer isso? Na segunda-feira, às 2h30 da tarde, que é quando começa a sua terceira aula de ATPC. Exibição assíncrona. Na sua quarta aula de ATPC, você vai fazer o desdobramento do seu ATPC de currículo. Então, aqui, produção, ela é livre. Quando você vai fazer isso? Na terça-feira, às 15h15? Gente, é 15h15. Professora de língua portuguesa, só Jesus com as contas. E a exibição é assíncrona. Isso para o professor que conseguiu acomodar os 4 ATPCs dele em um dia, né? O professor tem 4 ATPCs e conseguiu acomodar em um dia. Tem escolas que esse ATPC está quebrado. Então, tem escolas que o professor faz 2 ATPCs na terça e 2 ATPCs na quarta.
que é, por exemplo, o meu caso. Eu faço 2 ATPCs na terça e 2 ATPCs na quarta. Então, esse quando assistir é justamente para me nortear, para que eu possa apontar lá corretamente a minha presença nas ATPCs lá na sede, que a gente vai conversar na próxima semana. Então, a gente vai mandar essa tabelinha aqui lá para a escola, já mandou, tá com o coordenador, e a nossa sugestão aqui, nesses minutos que temos, os professores se organizam. Maria, eu tenho acúmulo, então preciso de 2 agendas e preciso me organizar para não assistir pauta repetida, porque é muito chato, a gente sabe disso, que é muito chato a gente assistir 2 vezes a mesma coisa. Então, a gente quer que a formação do professor ela seja personalizada e possa impactar o máximo possível na formação dos nossos alunos. Então, tem um modelinho de agenda sem itinerário formativo, nós temos o modelinho de agenda com itinerário formativo, e até a próxima. Nesse momento, a gente vai pedir para vocês organizarem essa agenda de uma maneira clara para que vocês consigam, quando a gente for trabalhar com apontamento de presença na sede, isso fique bem claro e bem fácil para que vocês possam fazer esse apontamento e seja mais tranquilo. Nós sabemos das dificuldades, de tudo que está acontecendo no sistema, temos orientado, né, os professores coordenador a manter a forma de registro de presença dos professores, para que a gente não tenha nenhum prejuízo para ninguém. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam um preenchimento dessa agenda e que ela contribua com o trabalho de vocês na escola. Até a próxima, se Deus quiser.